E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre as vias metabólicas de formação de ATP durante o exercício físico. Vamos embora? Então, olha só, os principais sistemas metabólicos envolvidos na formação de ATP para o tecido muscular são o sistema fosfocreatina, a via glicolítica e o sistema oxidativo. Então, vamos começar pelo sistema fosfocreatina. Esse sistema, gente, representa a via formadora de ATP mais simples e mais rápida da fibra muscular. Quando se inicia uma atividade física, por exemplo, esse sistema é o primeiro sistema a ser ativado para fazer a reposição imediata de ATP. Bom, a fosfocreatina ela é uma molécula altamente energética e ela é sintetizada e armazenada predominantemente nos nossos músculos esqueléticos. A função desse sistema é fornecer o fosfato para o ADP, resultando na formação rápida de ATP. O que significa isso? Então percebam que aqui nós temos a fosfocreatina e aqui nós temos a creatina. Qual que é a diferença? É esse grupo fosfato aqui da fosfocreatina. Então quando a gente precisa formar ATP, olha só, quem que está aqui? ADP. Então, para formar o ATP, simplesmente o que ele precisa? Um fosfato. Então, esse fosfatinho aqui da fosfocreatina vai ser transferido para o ADP, resultando na formação de ATP. E, obviamente, se foi removido esse fosfato daqui, vai sobrar creatina. Aquela mesma creatina que a gente suplementa, que tem suplemento, né? Quem faz musculação normalmente toma suplemento de creatina. Então, pronto. Então, aqui eu fiz a formação de ATP, o que resultou na formação de creatina, beleza? Então, essa é a função da fosfocreatina. Bom, assim como o ATP, os estoques celulares de fosfocreatina são limitados, suprindo a célula somente nos primeiros segundos de um exercício intenso. Então, pessoal, esse sisteminha que eu estou mostrando aqui para vocês, quando a gente começa a fazer exercício, ele vai durar mais ou menos 10 segundos, de 1 a 10 segundos. Então, é um sistema muito rápido, né? A enzima responsável pela produção da fosfocreatina é a creatina sinase. Essa enzima apresenta atividade bidirecional, ou seja, catalisa tanto a produção quanto a degradação da fosfocreatina. Isso tudo depende da disponibilidade de ATP e ADP. Então, vocês estão vendo que tem duas setinhas aqui, uma para cada lado? Pronto, a creatina sinase catalisa essas duas reações. E por fim, essa via da fosfocreatina, esse sistema da fosfocreatina, não precisa de oxigênio, não há necessidade de oxigênio para que essas reações aqui aconteçam. O que é ótimo, né? Porque se a gente está falando de uma contração vigorosa e rápida, não dá tempo muitas vezes de chegar o oxigênio até a fibra muscular. Então, se não precisa de oxigênio para formar ATP, isso é excelente. Vamos para o próximo sistema é a via glicolítica. Essa é a via de oxidação da glicose, ou seja, é a via responsável por extrair grande parte da energia da molécula de glicose. Glicólise significa quebra da glicose, ok? Então é o que dá nome à via glicolítica ou glicólise, tá? É a mesma coisa. Então, essa via representa a segunda fonte energética predominante a ser utilizada após o início de uma atividade física para formar ATP. A velocidade para a formação de ATP através dessa via é considerada alta. A disponibilidade da glicose proveniente do sangue e da glicose dos estoques do glicogênio muscular, associada ao fato da não necessidade de oxigênio, garante a síntese rápida de ATP, por essa via aqui que eu vou falar um pouquinho melhor para vocês agora. Vamos lá então. Essa via glicolítica, ela consiste de 10 etapas enzimáticas que ocorrem no citosol das células. Olha só, na aula de hoje eu não vou abordar a glicose detalhadamente, tá? Em breve a gente vai ter um conteúdo sobre isso, tá? Então não fiquem atucanados e atucanadas com esse esquema aqui, tá? Então fiquem de boa. Hoje a aula é para ser mais simples, tá? O foco dessa aula é dar uma visão geral sobre as vias que formam o ATP, simples assim, ok? Então não vamos aprofundar demais. Então, de modo resumido, a glicose entra, aqui glicose, ó, tá vendo aqui, ó? A glicose entra nessa via, passa pela etapa preparatória, que é essa etapa aqui, ó, que está num cinzinha, tá uma cor diferente, tá vendo toda essa etapa aqui, ó? Essa aqui é chamada de etapa preparatória, onde a glicose é dividida, a glicose é quebrada em duas moléculas. Então aqui nós temos uma molécula, aqui temos outra. Nós fragmentamos essa molécula de glicose.
Então, nessas etapas iniciais, para que elas aconteçam, aqui é necessário o investimento de 2 moléculas de ATP. Por isso que a gente chama de fase preparatória. Então, eu estou fazendo um investimento. Uma vez que a glicose, então, foi repartida ao meio, a via acontece de modo duplicado. Então, a gente entra na fase de pagamento, ok? Fase preparatória e fase de pagamento. Então, seguimos aqui na nossa via. Então, depois que passaram as 10 etapas, tá, o saldo final de toda essa história aqui vai ser a formação de 2 moléculas de ATP. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Pô, mas eu falei que é o saldo final de 2? Sim, porque se a gente pegar esses 4 ATP que foram formados e diminuir por esses 2 aqui, dá 2. Então, o saldo final são 2 moléculas de ATP. Então, essa via é uma via que tem baixa eficiência energética. Além do ATP, outro produto final da via é o piruvato, e são formadas 2 moléculas de piruvato através dessa via aqui. E aqui eu tenho que destacar uma coisa para vocês, que é realmente interessante dessa via, tá? A via pode acontecer na presença ou na ausência de oxigênio, é indiferente. Na ausência de oxigênio, esse piruvatinho aqui, ó, vai ser convertido em lactato. Aquele lactato, mas é ácido lático ou é lactato? É lactato, esqueçam o ácido lático, tá? Esqueçam o ácido lático. Outra hora eu explico melhor isso para vocês, tá? Mas é lactato. Então, esse lactato que é formado aqui, ele vai ser liberado para a circulação sanguínea, podendo ser utilizado por outros tecidos, ou ele poderá ser reconvertido em glicose lá no fígado através da via gliconeogênica, através da gliconeogênese que está acontecendo no fígado, ok? Por outro lado, quando se tem a presença de oxigênio, esse piruvato que estou mostrando aqui para vocês, esses 2 aqui, poderão ser convertidos em acetil-CoA, ou então ainda poderão ser convertidos em oxalacetato. Tanto o acetil-CoA quanto o oxalacetato vai acontecer na mitocôndria, tá? A formação dessas moléculas ocorre na mitocôndria. Então o piruvato precisa sair do citosol e entrar na mitocôndria para ser convertido em acetil-CoA ou oxalacetato, certo? Então, uma vez que o piruvato foi convertido em acetil-CoA ou oxalacetato, essa molécula nova poderá ser oxidada através do ciclo de Krebs. Na glicólise anaeróbia, ou seja, sem a presença de oxigênio, são formados 2 ATPs, enquanto que na glicose aeróbia será formado até 32 moléculas de ATP. Só que a gente vai ver daqui a pouquinho que o sistema oxidativo é um pouco mais lento, tá? A glicólise anaeróbia é muito mais rápida, né? E obviamente não precisa de oxigênio. Próxima etapa, aqui nós temos a formação de lactato. A formação do lactato, estão vendo 2 moléculas aqui, ó? Essa formação desses lactatos aqui ocorre na ausência de oxigênio e tem como principal função a reciclagem do NAD+. Então, estão vendo que a gente tem um NADH aqui e um NAD+ aqui. Então, para que serve essa reação? Conversão de piruvato a lactato é simplesmente para fazer a reciclagem do NAD+. Uma vez que recicla o NAD+, ele pode vir aqui para cima, ó, nessa reação aqui, e participar dessa reação. E com isso a via glicolítica não para. Enquanto tiver NAD+, a via glicolítica pode acontecer. Por um acaso, se começar a acumular NADH, a via glicolítica para, certo? Por que acontece isso? Porque os estoques celulares de NAD+, são muito limitados. Então, a conversão de piruvato a lactato acaba permitindo a reciclagem desse NAD+. Né? Então, o NAD+, vai ser novamente utilizado aqui na via glicolítica e esse negócio que continua funcionando muito bem enquanto tiver NAD+. Olha que beleza. Seguimos, então. A estimativa é que essa via consiga sustentar a contração muscular fornecendo ATP durante o período de 20 segundos até 2 minutos. Isso aqui é mais ou menos, tá, gente? Não vamos pegar isso aqui como regra. É mais ou menos entre 20 segundos até 2 minutos. Como eu falei anteriormente, a glicólise aeróbia, a partir da glicose aeróbia, ou seja, na presença de oxigênio, é possível formar até 32 moléculas de ATP. Mas para formar essas 32 moléculas de ATP é necessário utilizar aqui um outro sistema, que é o sistema oxidativo. Então vamos falar sobre o sistema oxidativo agora, tá? Esse é o sistema formador de ATP mais complexo, mais duradouro e mais eficiente que nós temos nas nossas células. Aonde ocorre esse sistema? Ocorre nas nossas mitocôndrias. O sistema oxidativo tem uma peculiaridade que ele não é muito exigente, não. Ele pode utilizar diferentes substratos energéticos, como é o caso da glicose, os ácidos graxos, aminoácidos e até mesmo etanol.
esse sistema só funciona com a presença de oxigênio. E é um processo relativamente lento e é o último a ser requisitado durante o exercício físico. Então iniciamos com fosfocreatina, sistema glicolítico e agora o sistema oxidativo. A velocidade de formação de ATP por essa via é considerada baixa, devido à grande quantidade de processos que os substratos energéticos devem passar até formar o ATP, ok? Então, muitas etapas ocorrem antes do substrato chegar até a formação de ATP. Essas etapas vão incluir, primeiramente, a conversão de substratos em acetil-CoA. Então, esse acetil-CoA precisa entrar no ciclo de Krebs para ser oxidado. Os elétrons que foram formados ali no ciclo de Krebs deverão entrar na cadeia transportadora de elétrons. Na cadeia transportadora de elétrons, eles vão participar da fosforilação oxidativa, para daí, então, nós termos a formação de ATP. Então, são muitos processos. Isso acaba levando bastante tempo e nós temos aqui a necessidade da presença de oxigênio. Sem oxigênio, isso aqui nada funciona, ok? O sistema oxidativo não funciona sem a presença de oxigênio. Então, esse sistema é responsável pela maior transferência de energia, particularmente quando o exercício se prolonga por mais de 2 minutos. Gente, enquanto tiver a presença de oxigênio e dos diferentes substratos energéticos disponíveis, essa via vai continuar formando ATP. Olha que maravilha. E por fim, só para exemplificar aqui para vocês, uma molécula de glicose, quando ela é completamente oxidada através de todo esse sistema oxidativo, uma molécula de glicose é capaz de gerar até 32 moléculas de ATP. Portanto, essa é a via que mais forma ATP. Então, muito bem, aqui nós temos um resuminho dessa aula de hoje, que foi uma breve introdução sobre as vias metabólicas formadoras de ATP. Então, nesse gráfico aqui a gente consegue ver o sistema fosfocreatina, a via glicolítica e o sistema oxidativo. Eu vou falar um pouco com mais detalhes agora sobre elas, tá? Então, começamos pelo sistema fosfocreatina. Bom, como eu falei para vocês, gente, tá na cor verde aqui, tá? Só para vocês não se perderem, tá? Olha só como esse sistema acaba rapidamente, ó. No ponto que mais ou menos em 10 segundos já se termina completamente a fosfocreatina. Então, gente, esse sistema fornece energia imediata no início de um exercício físico ou no início de uma atividade física. Entretanto, a reserva que a gente tem de fosfocreatina nos nossos músculos, ela é realmente bem baixinha e muito limitada. Então, ela não aguenta muito tempo sustentando, né, a formação de ATP nas nossas células. Então, a estimativa é que ela consiga sustentar a formação de ATP por mais ou menos 10 segundos. Então, bem baixinho, né? Vamos para o nosso próximo sistema energético aqui, que é a via glicolítica. A via glicolítica, ela pode utilizar glicose proveniente da corrente sanguínea, pode utilizar glicose proveniente do glicogênio intracelular, enfim, existem diferentes vias, né, que essa glicose vai chegar na célula. Só que devido à baixa eficiência energética da via glicolítica, ela suporta atividades intensas por um período muito curto. Então vamos olhar o gráfico aqui, ó. Ela vai entrar em ação a partir de mais ou menos 20 segundos e ela vai durar até 2 minutos. Então ela se esvai rapidamente, né, de 20 segundos até 2 minutos. É muito rápido mesmo. E agora vamos para o nosso último sistema energético, que é o mais eficiente na formação de ATP. Ele é o mais lento, porém o sistema oxidativo é o mais eficiente, porque ele acaba formando grandes quantidades de ATP. Então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, está na cor vermelha. Então percebam que a partir de 2 minutos de exercício, a via predominante que fornece o ATP vai ser essa via através do sistema oxidativo. Então aqui nós temos um ponto de cruzamento, né, onde a linha amarela que representa a via glicolítica tem um decaimento e entra em ação, entra em cena então o sistema oxidativo, que ele vai estar atuando de uma maneira mais predominante, uma maneira mais intensa a partir de 2 minutos. Então é assim que a gente coordena e regula o nosso sistema energético. Primeiramente entra em ação a fosfocreatina, logo em seguida vem o sistema da glicólise, a via glicolítica, e por último o sistema oxidativo. Tudo isso para formar ATP, para as nossas células terem ATP para realizar a contração muscular e tudo mais que o ATP está envolvido. Certo? Então aqui estão as referências que eu usei para essa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre aminoácidos e gordura como combustível.
Beijos, abraços e até!